O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, domingo dia 18, celebramos o terceiro domingo do tempo pascal. O evangelho que vai nos iluminar é de Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48. Muito bem, povo de Deus, estamos aí iniciando mais uma semana, ou podemos dizer, continuando mais uma semana do tempo pascal, indicando assim este processo pascal, esse processo de ressurreição, esse processo de constantemente sairmos do nosso estado de morte para o nosso estado de vida. E isso pode ser grandes coisas, médias coisas ou pequenas ou pequeninas coisas do dia a dia. Uma atitude, um parar para ouvir o outro como Jesus fazia, um parar para tentar ajudar, contribuir, somar para com o outro, para com a tua comunidade. Às vezes, parar um pouco para reparar algumas realidades que você fez o outro sofrer e também se fez sofrer. É momento de parar para parar de sofrer. Enfim, são tantas e tantas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, constatado, claro, que existe situações de pecaminosas, situações de pecado, situações negativas que nós precisamos então aí injetar aí a vacina, né? Como nós estamos falando do tempo de vacina aí da Covid, injetar a vacina da ressurreição, da Páscoa nessas realidades, para que assim a gente possa ser pessoas melhores. O evangelho de hoje é a continuidade dos discípulos de Emaús. Percebam, gente, como não é fácil, a partir desse evangelho, identificar o ressuscitado. Não é fácil. Para nós também não é fácil. Na época de Jesus, existiam N situações. Na nossa, também. Diferentes, modernas, como é o caso do comércio, do capitalismo, do individualismo, egocentrismo. Na época de Jesus, era o novo que estava dentro de uma cultura e de uma religiosidade muito antiga e que eles não conseguiam perceber este novo. E hoje em dia, enfim, a gente fica aí também, às vezes, perdidos e não damos o sentido necessário à vida em Cristo, de seguimento da pessoa de Jesus Cristo, na missão de construirmos este mundo de ressuscitados. Então, eles, lembrando, né, que eles estavam caminhando para Emaús e estavam tristes. Jesus se coloca ao lado deles, caminha junto com eles, ensina, tal. Só vão reconhecer eles ao partir o pão. Depois que eles fazem isso, Jesus desaparece e eles retornam, então, para o mesmo caminho de volta, para poder, então, falar para os outros discípulos, para outras pessoas que eles tinham reconhecido Jesus no partir do pão. É assim que inicia o evangelho de hoje. Eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E neste mesmo momento é que Jesus chega de novo, como no evangelho de domingo passado, ele diz: a paz esteja convosco. O que aconteceu? Qual é a sua ideia? Qual a sua reflexão em relação a isso? Se os dois discípulos tinham reconhecido Jesus no partir o pão, lá os discípulos de Emaús, qual é a tua ideia? Se Jesus chegasse novamente, qual seria a reação? Jesus está aqui, ressuscitado. Mas não. O que acontece? Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que era um fantasma. Ora, eles tinham acabado de reconhecer Jesus no partir do pão. Por que não reconheceram agora? Por que ficaram com medo? Por que ficaram assustados? Para vocês verem como é difícil, às vezes, a gente identificar Jesus, identificar a missão.
nos identificarmos a nós mesmos como discípulos missionários, discípulas missionárias, sempre sendo este povo ressuscitado. Você percebe aí nesse evangelho a limitação humana, Mas Jesus, com toda a paciência, vai abrindo a sua inteligência, lá no versículo 45, vai abrindo a sua inteligência, mais uma vez vai explicando as Escrituras, né, que o Cristo deveria morrer, mas ressuscitar dos mortos, e que eles tinham que ser testemunhas de tudo isto. Esse é o processo da nossa vida. Por isso temos que estar presentes no Evangelho todos os dias. A palavra tem que estar em nós todos os dias, para que assim a gente não esqueça que nós somos povo da ressurreição. E assim, iniciando mais essa semana no processo de ressurreição, no processo pascal, vamos continuando vivendo todas essas realidades pascais, para que essas realidades sejam vida em nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Deus abençoe, Deus os guarde, amém do perpétuo socorro, os cubra com seu manto sagrado. Amém.